fazer nada, eu consegui no INCA. Na época tinha uma pomada, acho que alemã. Lá alguém concedeu. Olha, eu usei uma enfermeira que é mais, me deu. Passa por cima aqui assim, vai passando por cima, desse jeito, assim, assado. Né? Ela viu por imagem. Só que ela não tinha aderência, porque a musculatura já estava totalmente fragilizada. Mas fechou. Ela ficou depois com uma alça para fora, a hérnia. Ó, do 19,30, Fran. Aí ficou por muito tempo. Aí um médico, foi aonde que esse médico, indicado pelo renal, eu fui atrás dele, conversei com ele, de lá tiraram o intestino dela todo para fora, está tudo desorganizado, organizaram tudo, acertaram tudo, botaram tela, e disse, ó, quando ela porrinha, avisa o médico lá que for fazer a cirurgia, para transplantar, que ela tem uma tela aí, tem que tomar muito cuidado. Só isso. Tudo bem. Eu perguntei, né? Podia. Ele disse, não, pode. E ela levou bastante tempo ainda, né? Ela transplantou 6 anos transplantada. O Covid que foi um amigo, vamos dizer assim, indesejável. Pois é, como eu faltei na semana passada, boa noite, Elisa. Boa noite. Em decorrência de trabalhos outros, eu faço a prece hoje. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Ô, Jorge, deixa eu só aproveitar para te pedir de novo. Minha prima, que também não está muito legal, né? A Miriam Maria Loyola Aragão, Avenida Nova York, 145 apartamentos 103, né? Bom sucesso. Também não está. Né? Agora é a Dona Emília, né? Pedir pela Dona Emília também, né? Que os bons amigos possam recebê-la, né? Fazer o melhor por ela, né? E é isso aí. Vamos lá. Bem, em silêncio. Não serviram à vista como para agradar aos homens, mas, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios 6,6. Se sabes atender ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigência. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não lacere que sofre. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir a vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir as ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que em todos os tempos, quase todos os trabalhos das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações, as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais. Com o Senhor, o divino silêncio do Espírito. Vai, serve. Não te deem cuidado das fantasias que confundem os olhos da carne e te consagras aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio, foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Emmanuel. Desculpa a mensagem um pouquinho mais longa. Que o Senhor, nesse instante, derrame as suas bênçãos sobre todos nós. A recém-desencarnada, Dona Emília, pessoalmente eu a conheci, mas no pensamento de todos que os conheceram, e o nosso irmão Roberto, companheiro de jornada, que os irmãos espíritos possam envolvê-lo, fortalecê-lo, e dê forças para continuar a jornada.
com a outra irmãzinha que mora na rua Avenida Nova York, no bairro do Bom Sucesso, o pensamento do nosso irmão Afrânio, que seja amparada e assistida. Essa é a nossa irmã, não só nossas irmãs, mas outros que nós conhecemos. Não sabemos os nomes, mas a espiritualidade sabe. E nós enviamos os nossos melhores sentimentos, desejosos, que sejam bem assistidos na audiência maior. E aqui na Terra também, pelos amigos benfeitores. Não esquecendo de muitos irmãos que desencarnaram nessa noite que se inicia. E quantos na manhã, quantos assassinatos, quantas criaturas deixaram e perderam o fôlego de vida em decorrência dessa vida trabalhada, de corre-corre, no trânsito louco. Senhor. Nos pedimos a inspiração para o estudo da noite e aquele outro que nos ouve, que possam receber os nossos melhores sentimentos e o que nós conversarmos, embasados nos ensinamentos de Jesus, de Cristo, sirva-lhe de conforto, de esclarecimento para a jornada a seguir. Todos nós, amigos, estamos ligados à terra e que cheira fogo. Que as bênçãos do Senhor sejam conosco. E damos por aberta a reunião de estudo na noite de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Eu não sabia que a Emília tinha desencarnado. Boa não. noite. Acabei de saber também. A Lourdinha não passou nada para mim. Está no Não, zap, foi né? agora. Foi agora, Zap. 6h25, o seu Roberto passou, tá? Eu também não todo sabia. Todo mundo está. É. Agora. Pegou a gente de surpresa, essa é a realidade. Né? E o velório vai ser onde, sabe? Não, ele só passou isso aí no zap, que né, 6h25, 18h25, ele colocou que, infelizmente, devido a um problema renal e tal, ela faleceu, né? Os detalhes devem vir mais tarde ou amanhã, né? Vai ser velório, etc. Vamos ver. Se porventura os filhos vier para cá, porque eles vêm de Ceará, né? E se vier para cá, eu vou ficar preso, aí eu não sei. Se chegar aí, se não vier, eu vou lá da hora. Lá. Eu realmente não sei. Deve colocar alguma coisa ainda hoje ou amanhã, né? Ou amanhã. Eu sei que você trabalha no distante, né? Quem perdeu. Não está nada a representar. A Covid não está forte, aí dá para mexer. Quem puder ir, né? É bom. Assim, né? Se fosse aquele período brabão lá, não era permitido também, né? Também. Aí o da lá só ficou só eu e os dois filhos, ali em Aruma, e lá tinha lá um pedaço que eles fizeram lá, botaram assim para pôr um caixão em cima. Mourão, vou falar mourão. Né? Mais ou menos assim de 1,20 m, por aí, para pôr o caixão. Né? Então, lá na época tinha três. E era assim, rapidinho, chegava o rapaz lá, botava lá, só fazia pressa, vambora. Foi a época, né? Foi a época. Bom, agora pelo menos dá para ir ao velório, né? Mas mesmo assim com cuidados, né? Bom, gente, hoje é o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos falando sobre o tema da afeição, né? Ficou uma pergunta para trás. A 488. Gente, olha só, deixa eu só falar uma coisa com vocês. A luz aqui está piscando. Se eu sair, não é falta de educação, não. É porque o negócio ficou feio aqui, tá? Não, tu é mal educada mesmo. Falou, Consuelo. Não tem problema, não. Ô, Afrânio, a gente já estava na 489. Vai ter a 488 de novo? É que nós tínhamos conversado. Foi até eu lembro. Foi até eu que dei uma luz. Eu lembrei agora. Por causa do... Ficou para falar.
A linha A, né? São Ficou para 600 falar de novo. afeições conversando? Foi aí. Então vamos Desculpa ler de aí. novo. Não, eu aqui não lembrei desse fato. Tem, uma vida que segue. Né? Estou aqui nas minhas impressões. Vamos lá. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na parte da afeição que os espíritos votam a certas pessoas, na pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Pode ler a resposta? Não. Primeiro fala sobre a pergunta. Tá? Essa pergunta, os parentes e amigos. Isso é muito abrangente. Que nós estamos falando, veja bem, está falando maior simpatia também. Às vezes, muitos de nós vai ler, não vai prestar atenção nas palavras simpatia, vai falar, mas de repente são antipáticos entre si, pode acontecer, irmãos, primos, cunhados, né? Até mãe e filho, pai, etc. Nós sabemos que os problemas familiares existem. Mas a pergunta é sobre essa questão das simpáticos, né? Mas é meio abrangente isso. Porque, às vezes, a gente pode pegar exemplos aqui de nós encarnados. Não estamos falando de desencarnado para encarnado. Exemplo de nós encarnados. Eu, vamos supor, trabalho, não conheço a Elisa. Todo dia eu pego o ônibus ali, o 350, para ir para o centro do Rio, está a Elisa lá sentada no ônibus. Tá? Eu nunca falei um oi para a Elisa, mas a vejo, e ela me vê. 1 ano, 2 anos, um dia tem uma festa lá no centro do Rio, alguma empresa lá. Eu entro na festa, fui convidado, mas não conheço ninguém. Quem me convidou não está lá. De repente eu olho lá no meio daquelas pessoas, todo quem? A Elisa. Né? Bom, eu vou tentar travar conversa com alguém, eu estou totalmente deslocado. Quem eu devo procurar? A Elisa. Dá tempo para gente... Né? Está começando a dar para entender a pergunta, como é que é o negócio? Aí eu e a Elisa não nos conhecemos. Vamos supor que fosse no plano encarnado e desencarnado. Né? Mas já tínhamos assim, uma certa... Então, aí começa a questão dessa simpatia. Nem sempre há simpatia. Sempre há algum laço que liga. Agora vamos lá. Eu desencarno. Caramba. Vou parar no umbral. Que nem o André Luiz. Quando eu estou em pé, alguém me dá uma rasteira, eu caio. Quando eu estou caído, vem alguém me dá um cascudo para me levantar. Tá? Que nem o André Luiz ficou. Era uma festa. Né? Apanhava tudo que era lá, supapo, etc. E, de novo, me encontro sozinho. E tinha alguma pessoa aqui no plano físico que também já havia desencarnado, mas eu não era muito afeto dessa pessoa, nem ela de mim. Mas a encontro lá nessas regiões. Quer dizer, eu vou falar, pois quanto mais eu rezo, mais aparece, né? Mas pela lógica também, quem eu devo procurar nessa hora? Mal ou bem, nem que seja para ser xingado ou xingar, com certeza, não é isso? Então nós estamos vendo que essa pergunta ela tem muita vertentes, né? Tem muita assim, nós podemos interpretar de uma maneira muito ampla. É uma coisa. Outro exemplo, vamos dar até agora. A gente chega no centro espírita, também outro exemplo. A gente chega, o Jorge chega. Elisa, tem aqui uma lista de nomes para prece. A Elisa vai chegar, Jorge, claro, vamos fazer a prece. Vamos botar ali em cima da mesa, por favor, que nós vamos botar essas pessoas na prece de hoje. Agora, supondo que quando a Elisa veio a relação, peraí, a Dona Maria eu conheço.
Veja bem, esse simples fato dela conhecer a Dona Maria, não é que ela não vai querer que os outros também sejam beneficiados na prece, mas esse laço também vai sobressair na prece da Elisa para aquele pessoal todinho da página. Concordam comigo ou não? A importância do pensamento. Hein? A importância do pensamento. Exatamente, que a gente né? acabou de ver lá atrás a pouca influência oculta. A gente lembra Isso. e vê e chega. Outro exemplo que aconteceu aqui, está acontecendo aqui entre nós agora. Eu estou pedindo pela minha prima, ninguém conhece. Tá? Ninguém conhece, todo mundo está vibrando por ela, com certeza. Mas a Dona Emília, eu, pelo menos, eu conheço pessoalmente, acho que a Elisa também, né? Uhum. Muitos de nós conhecem, a Dona Emília, gente finíssima, né, Elisa? É. Ela é realmente muito legal, é divertida, né? Uhum. Com certeza vai continuar sendo do outro lado. Quer dizer, o sentimento que nós colocamos para a Dona Emília, no caso, o grupo coloca para a Dona Emília é um. Então, essa questão aí dessa simpatia, ela é muito grande. Ela é muito ampla, muito ampla. Quando tinha a cesta básica lá no centro, né, nós que dávamos a cesta básica e participávamos juntos aos que recebiam a cesta básica, né, como é que fala? Associados, na outra nome que dá, né, os que recebiam, tá? Tínhamos um sentimento em relação a eles. Agora, aqueles que chegavam e davam a cesta básica, a família tal, quem vai dar a cesta básica é o João. O João chegava lá, deixava a cesta básica, cumpria com a obrigação, se ele se comprometeu de dar, né? Mas não havia aquele laço afetivo também que tinha aqueles que ficavam, que participavam daquele trabalho. Né? Então, isso tudo, quando Kardec faz essa pergunta, ele está colocando tudo isso. Tudo isso. Não é que nós sejamos totalmente amigos, parceiros, mas, de uma certa forma, há um laço afetivo no negócio. Há um laço afetivo. Quando a gente conhece, veja bem, nós estamos falando, desculpe aqui, tá? Ninguém fique zangado com o que eu vou falar, não. Estamos falando de nós, espíritos do Chiqueirinho. Isso não vale para o doutor Bezerra, para o Chico Xavier. Não vale. Não vale. Jesus, então, nem pensar. Por isso que o Emmanuel, no livro O Consolador, fala: nunca coloquem Jesus dentro das nossas cogitações humanas. Nunca. Aí está milhões de anos-luz à nossa frente. Doutor Bezerra também. Para quem muito ama, tá? Não importa quem é o espírito, que está encarnado ou desencarnado, que a afeição é a mesma, ele muito ama, né? Então, Kardec, quando coloca essa pergunta, ele está falando sobre essa questão para nós. E que, veja bem, no final da pergunta, os espíritos que nos são estranhos. Infelizmente, nós temos essa dificuldade. Nós temos, com aquele que nós temos algum tipo de relação, né? Nem falo relação, assim, algum tipo, assim, tipo, né, um contato, seja visual, como é o caso do ônibus que nós falamos, nós temos mais facilidade de realmente colocar o nosso coração, né, a nossa vontade para auxiliar essa pessoa. Aqueles que nós não temos esse contato direto, nós vamos pedir, com certeza, vamos botar nossas boas vibrações, mas não é a mesma coisa, devido à nossa inferioridade. Tá? Eu, na letra A, o Kardec, que o Jorge falou aí, o Kardec vai falar mais ou menos disso aí. Tá legal? Tá dando assim, deu para compreender, né? E... Deu, Elisa? Vamos? Letra A? É isso. Não, é isso mesmo, Elisa? Né? E acrescentando ainda, Fala, Zé. você ia falar aí, eu espero. Não, você vai falar o seguinte: o universo, nós sabemos, nós somos espíritos, mesmo encarnados. Aí vamos voltar ao capítulo 18 do nosso lar, o famoso capítulo 18. Amor, alimento das almas. Tá? O universo é feito de amor, é alimentado por amor. Então, esse simples contato, às vezes somente visual, já é um contato inicial desse futuro, não sei quando,
amor, né? Mas fulano odeia fulano. Lembrando de João de Anjos, o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, a hora que conseguirem botar esse ódio, esse enlouqueceu aí no equilíbrio certo, é amor. Tá? Mas fala aí, Jorge. Eu gostaria só de enriquecer também, que você comentou anteriormente. Por exemplo, você falou do trabalho, mas tem, por exemplo, lá onde você mora, às vezes, você se depara com, seja ele ou ela, ou mesmo até no núcleo espírita, você nunca teve assim contato com a pessoa, mas a partir do momento quando você conversa, é algo assim diferente, né? Diferente. E mesmo a pessoa, em relação a você, sente algo diferente, não é? A conversa se torna até, vamos dizer, se eu vou usar a palavra empatia, né? Se tornam mais até afeitas, e essa é a simpatia. Embora, não, talvez, eu vou usar talvez, porque não é? Vamos tirar a palavra talvez. Tá? Vamos tirar a palavra talvez. Porque já vivemos, em vidas anteriores, tivemos já contatos. E esses laços estão fortalecidos. E tem no Evangelho, né? A reencarnação fortalece os laços de família. Pode ter sido, por isso que eu usei a palavra talvez, que eu não gostaria de enfatizá-la na conversa, parente. Então, como já há um fortalecimento, fazemos parte do mesmo tronco de família espiritual, aí a espiritualidade nos coloca no meio daqueles que ainda falta fortalecer. Naquele meio para que isso se torne algo normal. É bom um conhecimento. O conhecimento adquirido, né, vai para o HD. Isso é conquista. E o que tivermos que fazer ainda, a gente vem para o aprendizado, até que isso se torne algo, vamos dizer assim, fique mais consolidado em nós e a gente consiga ir à frente, né? Quer desenvolver isso, né? É. Eu ia falar sobre a questão, o nosso amigo Zé Roberto não está aqui, né? Está o Zé Roberto lá naquele umbral pesado, coitado, né? De repente, quem aparece para salvar ele? A sogra. Será que ele vai aceitar ir com a sogra? Estava voltando aqui a questão da Da eu estava brincadeira. falando da brincadeira. Tá? O Vanderlei chamava catifunda. Pois é, catifunda. Bom, eles vão ler a pergunta e a resposta, depois vamos passar para a letra A, né? Bom, pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Bom, isso nós sabemos, nós vemos na literatura espírita, geralmente aquelas mães vão atrás dos escritores, pedindo auxílio para os filhos. E tem um livro que eu não estou lembrado do André Luiz, que a mãe vai andando. O escritor vai lá auxiliar o filho dela e meia hora depois ela chega. O André Luiz ele coloca essa observação de uma forma bem, né? É como se falasse assim, que a mãe foi andando, que quem foi volitando chegou primeiro. Ou seja, dentro das condições que dispõe. Nós sabemos que não é todo espírito que chega no outro lado e tem uma vida espiritual muito... Né? Não é. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Quando desencarnamos, e muitos de nós vão ter que aprender muita coisa. E quando aprende, né? Às vezes o peso é tão grande, por isso que eu estou parando aos poucos com a lasanha de 4 queijos, tá, gente? Que é por isso, preocupado com a vida espiritual. Não, lá eu não vou conseguir fazer nada, é muito pesado. Bom, então é isso aí, de acordo com o poder que dispõe. Né? Nós podemos ajudar dentro das nossas possibilidades. Por isso que o melhor é isso aí mesmo, né? Procurar aqueles que estão em situação melhor para ajudar. Agora vamos à famosa letra A, que realmente é interessante também. Letra A.
são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Bom, vamos parar aqui, só na pergunta. Vamos falar do Terça-feira do Maria Vaz. Terça-feira do Maria Vaz. A pessoa ia, levava o nome do irmãozinho desencarnado, parente, amigo, sei lá o que for, deixava o nome e não ficava para a prece. Todo mundo sabe que geralmente acontecia aí. Não precisa nem falar, né? Será que o espírito que foi evocado naquela prece, praticamente as preces fizeram bem a ele, mas como será que ele ficou em relação àquele parente, amigo, seja lá o que for? Né? Não é isso? Então a pergunta é, são sensíveis? Entendi, Afrânio. Eu não entendi o que Oi? eu não entendi. Você está dizendo que as pessoas iam lá, colocavam o nome, não ficava para a psicografia, é isso? Isso. Muitas e muitas vezes. Viam a psicografia. Quem pediu por João Eduardo? Não sei. Quem pediu por ele? Mas o nome dele estava lá. Se alguém colocou lá, Ué, que mas alguém levou. elas não queriam, não iriam lá justamente para tentar ter uma psicografia dessa pessoa? Bom, pelo normal é isso, né, Consuelo? Mas nem sempre acontecia. Ah, é? E não, infelizmente, não aconteceu uma nem duas vezes, não. E o Antônio Carlos falava, gente, quando vocês colocarem o nome, pelo amor de Deus, venham, fiquem na prece, né? Porque o espírito pode vir, e é isso aqui a pergunta. São sensíveis? Quer dizer, não é só esse assunto, não. Esse é um dos assuntos. Um dos assuntos. Tá? Outra coisa, né? Então, quem aqui em nossas casas, nós não temos uma fotozinha lá de um ente querido que já desencarnou. Tá? Será que eles gostam disso? Gente, quem não gosta de ser lembrado? Quem não gosta de ser lembrado? Pegar foto assim, puxa vida. Minha vovó, nossa, como ela era legal, era divertida, né? Meu tio, fulano. Quem não gosta disso? Ser lembrado com carinho, com amor. Essa é a pergunta. São sensíveis. Nós somos sensíveis a isso, gente? A gente gosta de ser esquecido? Isso que eu ia Qual de falar nós, agora. Quem gosta de ser esquecido? Tá? Essa aí é a pergunta. E ficam chateados. Agora, veja bem, espíritos, dona a veneranda, eu tenho certeza que não fica chateado se esquecer dela, não, tá, gente? De novo, repito, essa pergunta é para nós. Tá? E a relação muito é isso aí, afeto. Tem muito a ver com amor. Né? Então, não é vergonhoso a gente lembrar de um ente querido desencarnado, não. Não podemos ficar naquela, se ele tivesse aqui para tocar uma lâmpada, né? Se ele tivesse aqui. Não, isso é uma evocação que realmente vai deixar o outro, né, o irmãozinho desencarnado, preocupado. Mas dentro de se lembrar dele, é sensível, né? É sensível, conforme fala a pergunta aqui, né? A afeição que lhe conservamos. Onde nós vamos mostrar essa afeição? É na lembrança. Lembrança, é no pensamento. E eles vão sentir onde eles estiverem. Onde eles estiverem, vão sentir. Não é somente a prece, não. Esses bons momentos, quando a gente recorda, chega lá. E isso é um alívio para eles. Eu tenho um amigo meu, que já falei aqui com vocês, tem 8 meses que sofreu um AVC, tem uns sonhos meio... Tá? E ele teve um lance muito interessante. O irmão dele desencarnou de um modo muito feio, um acidente de ônibus, né? Muito feio mesmo. E era um cara também muito assim, jovial, muito brincalhão, era solteiro até na época, era novo, e a família ficou muito pesarosa. E ele tem algum conhecimento espírita, esse senhor, né? Mas na hora sempre fica, né? Passados 6 meses, né? A mãe, a irmã, ficaram nesse lance, se o fulano tivesse aquele negócio, ele, não, gente, deixa o cara em paz, deixa o irmão em paz e tal. Ele estava, quer dizer, um dos lances que eu acho interessante, que já me contou, mas ele estava em casa, no sofá sentado, de repente sentiu se desdobrar.
Quando ele sentiu desdobrar, ele olhou para a porta, estava a cabeça do irmão dele, assim, uma metade da porta. Aí, vem comigo, vem comigo. O irmão dele estava bonito, não tinha marca nenhuma de acidente, né, inteirão. Ele olhou, você está bem? O irmão dele, estou muito bem, vem aqui comigo. Ele levou ele para um jardim. Tipo filme livro espírita, né? Ele olhou, rapaz, mas que jardim bonito. Ele mas você só pode ficar comigo aqui alguns minutos. Olha só, tá tudo bem. Eu tinha que passar por aquilo, tá? Para a mamãe que tá bem, para minha irmã, para a Aparecida que tá tudo bem, tá? Tá tudo, tá? Era uma necessidade minha, tá? Quer conservar lembranças minhas? As boas lembranças são o que eu peço em preces. Só isso que eu peço. Já tem muito a ver com isso, com essa pergunta aqui. Certo? Quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta, Jorge? Você que essa é a letra A? Quando a criatura, vamos dizer assim, é insensível, deixa eu pegar um gancho até na pergunta, o que você também falou lá do Maria Vai, e o Afonso comentou. Porque quando a gente é convidado para algum lugar, quando o seu nome é citado, você não se sente até assim, satisfeito devido ao convite que foi feito, você foi lembrado. Né? É a mesma coisa. E os espíritos realmente eles se sensibilizam. É isso que eu queria comentar em relação. Porque foi lembrado o bom pensamento, é a gratidão que fica agora. Tem alguns, como ele coloca aqui, são muito sensíveis. Conversou-se, né? Agora, aí tem, mas esqueces de quem esquece. E quantos, né? Só naquele primeiro momento, né? Como algumas pessoas dizem assim, a fila anda, né? E tudo mais. E, a fila anda e tudo mais. Vou falar sobre isso. Né? Aí, do outro lado da vida, está lá poxa, ajuda de amor, e entre outras coisas. Poxa, não esperou. Dá um tempo a isso, ó. Tanto A quanto B. As coisas precisam ter uma certa discrição. Não é como trocar de roupa. Por quê? Aí eu me reservo a não comentar a respeito, porque né, é pessoal, é pessoal não, assim, meu, pessoal meu comentário. Mas é de cada. Enfim, que os espíritos sensibilizam. Agora, quando o espírito está mais esclarecido, né, se a fila anda, e se tem filhos principalmente em vigor, lembremos o caso lá, acho que Elias, a sua moto passou aí, hein? Forte, hein? Não dá nem tempo de eu desligar o microfone. Enfim, você não chamou o seu motoqueiro a atenção da missa, né? Desculpa, brincadeira. Aqui também é assim. Enfim, o pessoal, né, vai dar força. Não, sim. Foi no caso lá, né, a dona, acho que é a Zulmira, né, e a Ambrosina, mas, se eu não me engano, a prece refratária. Aí ela passou, ela perseguia uma, e depois ela passou a entender que o garotinho estava vivo do outro lado. Ela mudou de conduta. Não só esse caso aí, tem outros casos. Né? Aí esses laços vai fortalecendo. Pronto. Fran, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vai ao centro espírita, que a gente preenche aquele papelzinho de encarnado e desencarnados, esse papel, a oração é feita dentro da casa espírita, pegando cada nome ou não? Esse daí é para os mentores da casa orientar tanto esses nomes que a gente coloca para encarnado e desencarnado. Consuelo, tudo é o pensamento. Tudo é o pensamento. Quando você pensa em casa, hoje eu vou lá no centro espírita, vou colocar o nome da minha vovó, do meu titio, dos meus filhos, você já fez a prece. Você já fez a prece. Só que nós precisamos ainda materializar isso. É o que o Jorge falou ainda há pouco. Não é tão bom quando você está num lugar, alguém fala, está entendendo? Aí tu chega lá no... Eu vou dar de exemplo, Maria Vaz, que é a casa que eu frequentei, né? Tinha lá terça-feira, eu botava o nome da minha mãe. Aí falava, Maria, né? Poxa, quer dizer, tá entendendo?
Eu sempre pensei o seguinte, eu já fiz o pedido no pensamento, né? Mas, né, é agradável ver o nome. É agradável. E para o próprio desencarnado também. Deu para entender? O Não, negócio por é exemplo, eu fui no MAP hoje, né? Eu tinha ido Uhum. no MAP há um tempo atrás, nos domingos, tem o Enxugando Lágrimas, que são só para os desencarnados. E lá eles realmente falavam o nome, né? Antes de começar a palestra e tudo. Hoje, não, hoje era mais uma coisa de luz, de passe, de música, de tranquilidade, né? Então, fica o nome, você coloca o nome na caixinha. Então, Esse já pediu. é a mesma coisa, né? Tá. É a mesma coisa. Olha só, quando você pensa em casa, vou ao MAP pedir pela minha tia, minha mãe, meu primo, meus filhos, você, Consuelo, já pediu. Agora, aquilo, não sei por que, fortalece a gente, essa é a verdade. A gente se sente mais, puxa vida, eu fui lá e tal, não é verdade? Mas fortalece a gente. Isso é uma coisa interessante, isso. Mas não há necessidade, né? Não há Então, necessidade. é só mais uma pergunta. Então, Hum. por que tem, por exemplo, hoje tinha, eu não sabia, fiquei sabendo na saída, não pude participar. Você vai para a desobsessão e você pode colocar nesse atendimento de desobsessão, você for atendido, você pode, por exemplo, levar o nome do seu filho, né? Uhum. E a desobsessão seria para você e para o seu filho. Por que, então, quando você está participando da palestra, dos passes, do banho de luz e tudo, nessa hora, se você pedir para se tiver algum irmãozinho, né, que seja iluminado, que seja levado, esclarecido e tudo, por que precisa você ir separadamente para fazer uma outra coisa? Isso não pode ser feito durante quando você está sentado ali e o teu mentor te ajudar, entendeu? Entendeu a minha pergunta? Ô, Consuelo, olha só. Aí tem N respostas e N coisas. Mas vamos supor que justamente naquele dia, aquele espírito que está perturbador, obsessor, seja o nome for, entendeu? Eles conseguem com que ele te acompanhe, leve ele para casa. É um exemplo. Tem vários vários, entendeu bem? Vários, aí, entendeu? É como se você talvez não fosse. Mas existem várias respostas para isso aí. Eu estou dando só uma para você ter uma ideia. Tá. Uma vez da necessidade desse acompanhamento, tá? Desse celular. Fala, já. Na Seara do ler aí Bem. o nome do... Isso. É na Seara do Bem. Então, Vocês dando estão para ver vendo o lá? autor. O autor aqui é o Luiz Antônio Ferraz, por Antônio Carlos Tonini, que é o... Né? Então, olha aqui. Um é o médium, o outro é o espírito que elucidou. Tem a mesinha ali, né? Tem médios encarnados, tem o orador, tem um espírito atrás que está impondo as mãos, ele está fazendo o trabalho sobre evangelização. E no telão atrás, que nós, encarnados, não vemos. Então, isso é projetado na ambiência espírita. Então, todo esse trabalho desse livro é narrado o que rola no núcleo espírita. Então, com relação à pergunta que a Consuelo comentou aí, dá uma olhadinha nesse livro aqui, que vai tratar de tudo isso que você acabou de comentar, ele vai falar da música, de tudo, está tudo conjugado, tá? Mediante essa pergunta e o que ocorre lá no mar. Ocorreu hoje. E ocorre sempre, em qualquer casa espírita. Então, por exemplo, tem as cestinhas lá para desobsessão e radiação. Desobsessão, né? Você colocou o nome, a pessoa não conhece, pediram, coloca o nome do fulano que está obsediado, que está com problema isso assim, morreu, dá para colocar o nome lá, que nós sabemos que desencarnou, né? Que é o processo que vai se iniciar a partir do óbito. Então, os espíritos, nesse livro, ele diz o seguinte, que eles têm na tela, e eles colocam o que é a imagem, o projeto imagem na internet, só que eles não deixam ninguém copiar, porque isso daí está nas mãos desse senhor, eu não sei se é o Tonini ou se é do Antônio Carlos Ferraz, que é o desenhista nesse trabalho. Então, eles têm direitos, né? Isso. Então, na internet você vai ver. Então, eles têm lá que foi projetado tipo um iPhone ou um celular, que eles colocam em cima, eles não anotam nada em papel.
Então, a pessoa que está escrevendo o nome e botando na cestinha está no papel. Eles orientam, coloca só a lápis, não coloquem a caneta. Aí tem história por trás por causa das entidades que com caneta fica pictografado, alguma coisa assim. Com lápis, os espíritos, né, sabendo do grau de obsessão, não deixa pegar. Tem alguma coisa de ciência do grafite para a caneta. Tem alguma coisa aí que eu não sei explicar. Mas é mais ou menos assim. Eu ouvi alguém já falar sobre isso, não sei quem foi, mas é alguém que tem um conhecimento acima do meu nível de compreensão da doutrina. Então, os espíritos encarregados de colher o nome, eles botam lá, já sabem onde a pessoa mora, não precisa nem botar endereço, nome, idade, o dia do óbito, o dia que encarnou, o dia que... né? Enfim, uma série de coisas. Faz o rastreamento imediatamente. E a criatura tendo merecimento, por isso algumas pessoas, imediatamente, né, vamos dizer assim, em umas semanas ou menos, tem uma melhora súbita. Porque a criatura tem merecimento, e eles já mapearam tudo por esses trabalhos muito modestos que nós não conhecemos ainda. Mas isso vem à baila. E esse livro aqui já elucida muito e muito, tá? A nós outros. Só isso. Entendeu, Consuelo? Entendi. Beleza. Mais um livro para você ler, né, Consuelo? Tá uma lista aqui. A A gente vai tá na ficando fila. velho, vai ficando difícil de ler, os óculos. É muito difícil. Muito difícil. Eu sei Eu disso. sei. Eu também sei. Olha Negócio de só, óculos agora... não dá certo, não. É catarata, não tem. Já tem que fazer. Vou ter que buscar isso já. Vai ter jeito. Estudando nosso lar, eu com catarata, não esqueça. Bom. Elisa, vamos ler a pergunta e a resposta para encerrar o assunto. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. Sim, né? Não adianta, esqueceu de mim, eu também vou né? A fila anda, né, Jorge? A fila anda. Eu viver a minha vida, Bom, esse assunto nós encerramos, graças a Deus. Agora nós vamos começar um assunto interessante. E é interessante também que eu esqueci de trazer o livro que eu ia ler a respeito disso. Que é o Entre a Terra e o Céu. Eu deixei lá dentro no meio da minha bagunça. A Margarete não vai conseguir achar. E tem que ter um mapeamento mental para achar o livro, viu? Poxa, Margarete, você está te colocando aí numa situação difícil. É uma bagunça mesmo. Então, mais de 40 livros na mesinha da cabeceira. Para achar um ali, tem que realmente... Ó, tem esse livro aqui também, Obras Póstumas, que a gente vai comentar alguma coisa aí. Só que eu tinha que ter passado as páginas aí, para quem não tem ele, né? Nós vamos conversar esse novo assunto aí, que é Anjo da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, que vai completar essa última pergunta aí da afeição, né? Que os Espíritos têm por nós, né? Elisa, você tem esse livro aí no Obras Póstumas fácil de pegar ou não? Tem, tá aqui na minha mão já. Você tem, Jorge, também? Consuelo não deve ter, né, Consuelo? Não, eu o tenho, caso... mas eu não sei. Tá no meio da bagunça. Agora não dá para achar, não. Então vamos ouvir da próxima aula. Não, Bom, a próxima aula eu estou com ela na mão. Vamos ler a pergunta. Vamos ler a pergunta 489. E vamos ler no livro Obras Póstumas. O problema é as páginas. O meu é 271. Qual Mas o se a capítulo? gente... Pois é, isso que eu ia falar na segunda parte. Tá? Segunda parte. Logo após tem a minha primeira iniciação do Espiritismo. Quando ela acaba, é a primeira mensagem, 11 de dezembro de 1855. Semana passada, 1855. 51. Tá, meu espírito protetor. Mas vamos ler a pergunta primeiro? Tá, não, vou deixar só aberto.
Essa aqui nós vamos ter que ler 3, não vai dar tempo hoje, só para mim começar o assunto. Nós vamos ler 3 mensagens aqui que o Kardec não publicou. Esse livro aqui foi publicado após o desencarne dele pelos amigos dele, Camille Flammarion, aquele cara, o editor, que eu esqueci o nome dele, que é muito famoso, né? Eles pegaram essas folhas que estavam lá na escrivaninha dele, e a esposa dele, a Gabi, né, autorizou que eles fizessem isso, por isso se chama Obras Póstumas. E vem muita coisa que Kardec recebeu, ele não passou para a gente. E isso aqui mesmo que nós vamos ler é estudo. A mensagem que ele recebeu para ele explica para a gente essa questão. Espírito protetor, anjo de guarda. Depois temos no livro Entre a Terra e o Céu também uma definição de anjo de guarda. Não me lembro o capítulo, é entre o 28 e o 31, por ali. O Clarence fala, define o que é o anjo de guarda. Mas a gente pode começar por aqui, por Obras Póstumas, né? Mas vamos ler a pergunta 489 e a resposta, e vamos partir por Obras Póstumas. Peraí. Pergunta 489. Agora nós vamos para a parte dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Mas alguém se liga a mim para me proteger? Nossa, é uma pergunta muito importante, né? Muito importante, que a gente chama de mentor. Mas aí lá em cima já fala, tem o anjo de guarda, o espírito protetor, o espírito familiar e o espírito simpático. Nós temos 4 tipos de protetores, de uma certa forma, que nos ajudam muito, tá? Nos auxiliam demais. Mas nós, às vezes, somos refratários ao que eles podem fazer por nós. É aquela velha história do diabinho e do anjinho, né? Eles são o anjinho. E o diabinho, não vou falar que é obsessor, não. Ah, o obsessor é o diabinho, não. É o que está aqui dentro que é o diabinho. E tem que ser melhorado, tem que ser trabalhado. Esse é o diabinho. Tá? Existe uma pessoa que não tem nenhum obsessor? Sem ser missionário, pessoas normais. Eu não sei, é difícil, porque o Paulo fala, nós somos cercados pela nuvem de testemunha, né? E o Chico mesmo, porque o que acontece? Quando o cara está fazendo bem, ele já se torna inimigo do mal. Dentro do nosso planeta. Esse que é o problema, dentro do nosso planeta. Então é uma questão assim, meio difícil de responder isso, mas dentro do que a gente vê, é que tem obsessores. Está fazendo muito bem com o mal do mal. E aí já começa aquela turma, peraí, esse cara está atrapalhando nossos planos. A gente às vezes pensa, a casa espírita não pode, não é, a casa espírita é super atacada pelas trevas. Mas tem protetor lá na porta, tem protetor lá na porta, tem protetor lá dentro. O problema somos nós, é isso que eu te falei aqui agora. O diabinho, às vezes, não está lá fora, não, está aqui dentro, entendeu? Aí atrai o lá de fora. E quando é bom, dentro do nosso planeta, olha, no livro Renúncia, o Artênio fala para Alcione, olha, lembre-se de uma coisa, as leis terráqueas são muito severas. Nem Jesus escapou delas. Jesus era pureza pura, não tinha nada. Nem assim, em pensar em resgate, foi crucificado. Né? Então, essa é a resposta. Pode ser que tenha alguém que não tenha? Pode, mas eu não sei. Realmente é difícil fazer essa afirmação. Bom, lemos a pergunta, vamos ler a resposta. Resposta. Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio? Bom, nós só vamos ler essa pergunta hoje, começar a ler Obras Póstumas. E a próxima pergunta já está falando em Anjo da Guarda. Mas Anjo da Guarda vamos deixar para a semana que vem. Vamos ler o Obras Póstumas? Você achou aí, Elisa? 11 de dezembro de 1855? Achei. Em casa do senhor Baldan, médio senhorita Baldan. Tudo François. Tá?
Tem uma coisa de bom, a gente aprende a falar francês. Olha só o título da mensagem. Isso é muito importante. Qual é o título da mensagem? O título da mensagem, Meu Espírito Protetor. É isso? Claro. Depois nós vamos ver a outra mensagem mais à frente. O título já é outro, parecido. Veja bem, o Kardec agora está conversando com o Zéfiro. Quem é o Zéfiro? Kardec, uma mensagem antes, ele fala sobre a iniciação dele do Espiritismo, ele fala que não acreditava, até que foi uma pessoa muito amigo dele, muita confiança, levou ele numa reunião e ele viu que realmente aquilo existia. Tá tudo lá nessa mensagem antes, que chama Minha Iniciação ao Espiritismo. E lá ele conheceu na casa desse pessoal, da família Baldan, que era lá das Ilhas Maurício, lá da Ásia, tinham fugido de lá porque o pessoal achava que as meninas eram feiticeiras, que as meninas eram super médiums, né? Tanto que ajudaram a codificação. E ele, quando chega na casa delas, já havia 40 cadernos, e elas já tinham psicografado, tá? Por elas e o espírito do protetor da família, o Zéfiro. Quando Kardec chega lá, na casa delas, na primeira vez que foi, na primeira reunião que ele participou, ele fala, tá aí o homem, entrega todos aqueles cadernos para ele. E conversa com Kardec e fala, teu nome lá nas galhas, nós dois fomos sacerdotes, e teu nome lá era Allan Kardec. Tá? Foi o Zéfiro que trouxe esse nome dele, falou sobre as galhas, tá? Os druidas, né, eles desaparecem mais ou menos no ano 1000, mais ou menos 1100, tá? Então, Kardec já vem nessa caminhada, né, do bem há muitos anos. Né? Depois eu acredito que vai ser Ian Ruiz, né, que foi 1300 e pouco, Rousseau, e vem chegando até nós. Bom, então ele está aqui conversando com meu espírito protetor. Aí vamos lá, a conversa. Meu espírito protetor pergunta ao espírito Z. No mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? Responde: sim. Será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Nem uma coisa, nem outra. Olha as nossas perguntas, a nossa pergunta anterior. Kardec, o espírito protetor dele, não era nem uma coisa nem outra. Vamos lá. Quem foi ele na terra? Um homem justo, de muita sabedoria. Tá. Que devo fazer para lhe granjear a benevolência? Todo bem possível. Por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Pela satisfação que experimentarás. Terei algum meio de o invocar? E qual é esse meio? Ter fé viva e chamá-lo com instância. Reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Sobre isso, não pode haver dúvida. Será ele quem irá receber-te e felicitar-te se houveres desempenhado bem a sua tarefa. Agora o que Kardec vai falar dele mesmo. Nota. Vê-se por estas perguntas que eu era ainda muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. O espírito de minha mãe me vem visitar algumas vezes? Vem e te protege quanto lhe é possível. Vejo-a frequentemente em sonho. Será uma lembrança e um efeito da minha imaginação? Não, é mesmo ela que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Então vamos lá. Olha só, Kardec está nos mostrando dois espíritos, o protetor
e o familiar. Para um, não há essa emoção que há com a mãe. Né? A gente vai vendo aqui os pequenos detalhes. Não é que seja diferente. Todos eles querem nosso bem. Né? Mas nós, na semana que vem que nós vamos falar sobre isso, agora nós vamos notar. Mas vamos continuar, Elisa. Bom, já está dando para ver aqui, estamos falando sobre espírito protetor, familiar, né? No caso, o protetor dele não teve nada, relação nenhuma com ele, pelo menos nessa reencarnação que ele teve aí como rival, né? Não teve nada a ver. Agora tem outra nota. Isto é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu experimentava uma sensação indescritível, o que o médium não podia saber. Legal, né? É diferente, né? Porque ele teve assim, como se fala, um contato, né? Muito direto, né? Um contato afetivo, uma relação afetiva. É isso? Isso. Quando faz algum tempo evocamos S e lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu: mostre-se um de vós digno disso, e estarei com esse. Zê vô-lo dirá: julgas que eu poderei merecer esse favor? Gente, eu não sei quem é esse não, mas eu imagino. Sócrates. Se o quiseres, Hum. que é necessário para isso? Fazer tudo bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Consuelo, está ouvindo? Tô. Gostou aí? Fazer o bem que possa suportar as penas da vida? O negócio não é tão simples, não, né? Complicado. Cada vez fica mais difícil, né? Cada vez que eu estudo, eu vejo que está mais difícil. Vamos lá. Pela natureza da minha inteligência, terei aptidão para penetrar, tanto quanto ao homem for permitido fazê-lo, as grandes verdades acerca do nosso destino futuro? Sim, tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da tua perseverança no trabalho. Ou seja, ele tinha condições para a missão. Está falando aqui, tens a aptidão necessária. Mas é o custo que foi também, né? Ele desencarnou, ele começou em 55 e desencarnou com 69, 14 anos no trabalho firme, perseverante, mas o corpo não resistiu, né? Vamos lá. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Sem dúvida. Por que meios? Sabê-lo-ás mais tarde, enquanto esperas, trabalha. Olha só como é que é o negócio. Estamos falando, esse papo aqui é um papo que não é nosso, né, gente? São espíritos de uma certa, né, já de uma hierarquia, já que tudo muito organizado. A gente começa a notar que o Kardec, o Rivaio, só aparece para, né, essa questão do mundo espiritual aos 55 anos de idade. Quanta experiência esse homem não adquiriu? Né? Estudou Pestalozzi, aprendeu vários idiomas, lançou livros, deu aulas gratuitas para crianças, fundou escola, faliu. Ele teve muito aprendizado até os 55. Ele já era um espírito preparado, mas mesmo assim, é tipo aquele negócio, vamos cozinhar o galo. E agora que ele começa a missão, os espíritos, o Zéfiro ainda fala para ele, vai saber mais tarde, mas enquanto espera, trabalha. Não fica ocioso. Bom, vem a próxima mensagem. Hein? Fala. O magnetismo também, né? Com o Mesmer, né? Magnetismo também. Espaço, tá? Né? Então, ele teve tanto que quando ele viu quando falaram para ele sobre essas questões do espírito, né? E quem falou para ele, está aqui nessa página que tem aqui, minha primeira iniciação, tá? 2 folhas ou 3 anos dessa que nós lemos. Ele fala quem veio para ele era um corso, né?
E ele fala que o cara era muito empolgado. E ele não acreditou no cara por causa da empolgação do cara. Esse cara fala demais e tal, né? E ele falou, isso deve ser golpe dos magnetizadores, né? Tipo a hipnose, né? Alguma coisa assim. Foi o que ele pensou. Aí depois veio esse, eu me lembro o nome, o senhor Fortier, né? Que ele via que era um cara muito sério, muito centrado, e falou, não, Rivaio, o negócio é sério. Aparece lá na casa da Madame Plenamaison, e você verá. E no dia ele foi lá, quando ele viu que realmente o negócio não era magnetismo. Mas ele estudou magnetismo, ele era um magnetizador da época, né? Era um passista, digamos assim, né? A página que eu estou falando é a minha primeira iniciação no Espiritismo. Tem muita coisa aqui nessa página. Bom, gente, eu acho que eu vou pensar, vamos deixar isso aqui para a semana que vem. Porque o tempo já acabou. Mensagem. Exatamente. Tá, 25 de março. Então, nós já vimos aqui Kardec mostrar para a gente, através dele mesmo, né? O espírito protetor e o espírito familiar. Agora, a próxima mensagem vai ser meu guia espiritual. Aí nós vamos ver que o negócio aqui agora vai ficar um pouquinho mais para cima. Ele vai falar sobre a questão de anjo de guarda. E a outra mensagem depois é o próprio anjo da guarda falando com ele. Quem era o anjo da guarda de Kardec? Alguém tem ideia? São Luís. Hein? Você Espírito falou verdade. na aula, você falou. Espírito verdade. Que eu te perguntei Espírito se ele verdade. era Chico, aí você falou da poesia. Aí eu fiquei pensando, sabe? Aí você sempre fala que a evolução é você aprender tudo, né? Você saber tudo. Por exemplo, ser médico, ser engenheiro civil, ser engenheiro da NASA, ser professor de primário. Então, por que não pode também ser isso? Com o tempo, ele começou a gostar de poesia. Mas não deu tempo, Consuelo. Esse que é o problema. 30 anos depois, o Chico nasceu 40. Não, 40 não. 10, 40, Não? 30, 41 anos depois nasceu o Chico. Não dá Ele para desencarna. poesia Não, na dá não. idade? Dá para mudar assim, não. Dá não. Com 40 anos apenas no plano espiritual. Só se não fizesse outra coisa, não sei estudar poesia. Né? E aí se reencarna o Chico, né? Aí era pouco tempo para isso. E ele, veja bem, ele tinha que também outra coisa. Deixa eu ver aqui também obras póstumas. Mas eu não vou achar agora. Na semana que vem eu te falo sobre aqui a página que ele fala, que a pessoa falou sobre ele, uma vidente, e ele fala, acertou tudo, mas eu não sou muito chegado à poesia. Você falou isso da outra vez Está para mim. aqui. Pois é, tem aqui, nesse livro, no Obras Póstumas, que tem isso. Eu não sei onde está, mas é fácil achar, não tem como não achar, não. Tem uma mensagenzinha, né? E eu acho ela, depois, semana que vem, deu para ver. Então, e outra coisa, passar isso. Como se assim falasse, eu não gosto de futebol hoje, não gosto, é um exemplo. Né? E daqui a pouco eu me tornar um maior amante de futebol, entender tudo de futebol, né? De repente ser até um bom jogador, é um negócio meio complicado, né? Não tô forçando a barra, não, mas o Chico não era um grande entendedor de poesia, ele só gostava, mais nada. Não, Consuelo. Você, para imitar um poeta, tu tem que entender um pouquinho. Você, para imitar um cara que pinta quadro, tem que entender um pouquinho, senão não consegue nem imitar. Ah, tá bom. As poesias têm traços do cara, entendeu? Nada fora do cara. Entendeu? Cada poeta tem seus traços, cada pintor tem seus traços, né? Cada artista tem seu traço. O compositor, né? Você vê uma banda de rock, o Iron Maiden, o Iron Maiden só em dar os 2 acordes, eu já sei que é Iron Maiden, que é aquilo, é sempre aquilo, não muda. Né? Muda as músicas e tal, né? Para quem gosta, né? Mas o estilo Iron Maiden é um, o estilo Led Zeppelin é outro. O estilo AC/DC é outro, completamente diferente. Vou reencarnar e ser médio de música. Tu vai ser